Bom dia, somos o grupo 10 e vamos apresentar nosso edifício cultural. Retomando o partido arquitetônico do projeto, o edifício surge a partir de um formato fluido e orgânico, com materiais e elementos que remetessem à natureza, por isso a vegetação e o uso recorrente da madeira, para justamente ressaltar a ideia inicial de dar destaque para a volumetria em meio aos prédios de concreto em águas claras. Quanto ao volume, ele se divide em quatro partes: a torre maior, voltada para o residencial, a menor para o hotel, uma base grande ocupando todo o terreno para o setor cultural e as garagens, que seriam uma subterrânea e outra semi-enterrada. Quanto à implantação da edificação, foi pensada para que a fachada principal ficasse voltada para uma das avenidas mais importantes de Águas Claras, a Avenida Araucárias. Buscando atingir o amplo acesso da edificação, as calçadas se distribuem de todos os lados, criando uma espécie de praça. Então, a gente teria um acesso principal vindo da Araucárias por meio de uma escada, teria o acesso da Avenida Pau-Brasil, que seria acessível por meio de umas rampas, que seriam no mesmo nível da rua, e um acesso também para a Rua 24 Sul, que seria um nível mais alto que daria direto ao terraço. Aliadas às calçadas e os diversos acessos, foram criados pequenos espaços de permanência juntamente com paisagismo em toda a edificação, principalmente em sua base. Então, nessa parte marrom, que a gente criou aqui no centro, quanto nas laterais, e principalmente aqui no nosso anfiteatro, foram esses espaços de permanência que nós criamos. Para facilitar o acesso do morador, foi criado também um pequeno recuo na Rua 24 Sul, para que houvesse a carga e descarga dos passageiros de forma agradável e sem atrapalhar o fluxo de trânsito da Avenida Araucárias. Então, seria esse fluxo aqui, que seria diretamente para o bloco residencial. Além disso, para os estacionamentos da edificação, foram pensados em dois acessos, por meio dessa avenida aqui lateral ao fundo do terreno. O acesso seria para a garagem do residencial e o outro aproveitando a topografia do terreno, criando um espaço de garagem rotativa para o público do centro cultural. Aproveitando o desnível do terreno e setorizando os espaços, foi criados dois estacionamentos distintos. O primeiro localizado no subsolo, destinado para os moradores, tanto do hotel quanto residencial, e duas garagens rotativas, o primeiro andar e o segundo, aproveitando justamente esse desnível que tem da 24 Sul com a Pau Brasil. Aqui na planta do subsolo, a gente consegue ver o acesso principal, né, pela rampa, e aqui a distribuição das vagas, sendo esse elevador para a torre do hotel e esse daqui para a residencial, sendo as vagas prioritárias próximas aos elevadores. Além disso, criamos esse espaço de apoio para o depósito, bicicletário, dois banheiros e um vestiário. Já na garagem rotativa, nós pensamos em ter um acesso mais fácil para os dois andares, então logo na entrada você já tem uma rampa para utilizar o próximo andar, que fica mais fácil. Então as vagas distribuídas acabaram que elas ficaram pequenas, mais como um apoio mesmo. E na parte de cima da rampa, mais algumas vagas. O acesso daqui seria diretamente para o terraço ou os anexos aqui no térreo, por isso não precisaria de elevadores ou escadas. Bom, para esse projeto, nós pensamos em trabalhar com a estrutura do edifício da seguinte forma: núcleo rígido de concreto armado nos dois blocos, vigas, pilares e lajes e pilares pé de galinha, todos em madeira CLT, e a estrutura metálica das paredes de vidro dos anexos. A madeira CLT foi escolhida para esses elementos por ser uma madeira muito resistente. Não só resistente também, quanto ela tem uma capacidade enorme de vencer grandes vãos. Visto que o nosso prédio tem muitos recuos e avanços, isso forma muitos balanços. Então, nós escolhemos essa madeira para conseguir vencer esses vãos e não deixar o prédio sobrecarregado de sistemas estruturais como os pilares. Quanto aos elevadores, foram determinados 3 elevadores que atendem todo o edifício menor, cuja função do edifício menor é somente de hospedagem, que mostra, então, que o elevador ele chega da cobertura, ele passa no terraço e vai até a garagem rotativa. E no edifício maior, nós fizemos ele com 10 elevadores. Esses elevadores, eles atendem tanto a parte residencial quanto a parte de hospedagem. Nessa imagem do corte, e também com a planta em conjunto, podemos ver que desses 10 elevadores, 7 elevadores atendem somente a parte residencial, terraço e subsolo, enquanto os outros 3 atendem
o subsolo, o terraço e a parte de hotel. Aqui nós temos a planta do pavimento 16, que está indicado aqui no corte, e mostra exatamente isso, que os 7 elevadores que atendem só a parte residencial não vão estar abertos nessa parte, visto que esse andar é um andar de hotel ainda. E é isso, muito obrigada.